Então vamos estudar um pouco sobre o cartaz. Vamos lá. Então, cartaz. O cartaz é, sem dúvida, um dos meios de comunicação visual mais utilizado nos dias de hoje. Comunicação visual. Então, o cartaz ele pode envolver linguagem figurada, como também linguagem linguagem escrita, tá? Uma linguagem escrita. Você pode ver um cartaz somente com palavras, mas você pode ver também um cartaz com imagens. Isso se torna uma linguagem mista, tá? Essa é uma linguagem mista. Então você pode ter o cartaz com uma linguagem escrita juntamente com uma mista, ou uma linguagem apenas com imagens, ou apenas com a linguagem escrita. Então, o cartaz é sem dúvida um dos meios de comunicação visual mais utilizados nos dias de hoje. Então nós vemos cartaz em todo e qualquer tipo de comunicação. Muito antes da descoberta da imprensa, usavam-se manuscritos, por vezes feitos aqui eu não sei, ficou na frente do, e eram normalmente pregados nas paredes. É isso que feitos à mão, esses eram feitos à mão, antes da imprensa. Então, desses manuscritos, eles eram confeccionados e eles normalmente eram pregados nas paredes. O grande desenvolvimento do cartaz impresso dá-se a partir do século XIX como resultado de novos processos de impressão. Então, gente, olha, para que vocês possam ter ideia, antigamente a educação, a ciência, o conhecimento, ele era um pouco mais difícil, até porque era muito complicado as pessoas terem acesso aos livros, porque os livros não eram fáceis de ser impressos. Os livros não era fácil imprimir tantos livros numa escala industrial como se faz hoje. Então essa era uma das razões também de se manter a população longe do conhecimento. Porque o conhecimento, gente, naquela época vinha principalmente por meio dos livros. Então poucas pessoas tinham acesso aos livros. Não havia tantos livros impressos, eram muito poucos. Não havia essa escala, essa quantidade de livros que nós temos hoje. Tá? Eu estou acompanhando o chat. Maria Clara, boa tarde. Danilo, Thaís, Danilo. Ok. Ok? Deu para entender? Então não era tão fácil, as pessoas não tinham tanto acesso. Mas a partir do século XIX, com esse avanço na tecnologia, esse avanço no mundo impresso, nessa possibilidade de impressão cada vez mais volumosa, as pessoas começaram a ter acesso à literatura principalmente. E, consequentemente, à educação. As pessoas liam um pouco mais. Então, só para vocês terem ideia, hoje em dia, deixa eu ver aqui, eu vou até buscar na internet aqui, juntamente com vocês, deixa eu ver aqui mais ou menos a média de leitura do brasileiro por ano. Deixa eu ver qual a média de leitura do brasileiro por ano. Olha aqui, ó. Apenas, deixa eu ver aqui. Dia do leitor brasileiro, dia do leitor brasileiro lê, em média, apenas 2 livros por ano. Tá? Essa é a média de leitura do brasileiro. Média de leitura do britânico, do inglês. Vamos ver aqui se a gente encontra. Então, deixa eu ver se aqui nesse site... Os brasileiros o brasileiro nunca foi afeito à leitura, à pesquisa, retratos. Não, isso aqui não fala do britânico. Deixa eu ver aqui. Eu acho que se eu colocar aqui a média de leitura, média
de leitura dos países do primeiro mundo. Errei bem ali. Só para vocês terem ideia. Ó, vamos ver aqui, ó, Livraria Nobel. Quais são os livros que mais, os países que mais leem no mundo? Tá? Isso é para eu vou estabelecer, eu vou mostrar para vocês porque eu tô aqui. Índia, Tailândia, China, Filipinas, Egito. Essas cores aqui, deixa eu ver o que essas cores querem dizer. O país que mais lê no mundo é a Índia, que ocupa essa distinção desde 2005. Os indianos dedicam em média 10 horas e 42 minutos semanais para ler. Os seguintes 3 pontos são ocupados por países da Ásia: Tailândia, China e Filipinas. Quanto à América Latina, o país mais leitor é a Venezuela. Olha, para vocês terem ideia, ó, o país mais leitor da América Latina, isso vem do México até o Brasil, é a Venezuela no 14º lugar. Depois vem a Argentina, México e depois vem Brasil em 27º. Tá? Então eu vou pegar essa informação aqui e vou colocar lá. Nossa, eu quero só isso aqui. Vou colocar lá na aula, lá no site para vocês. Então, gente, essa leitura, o país vai crescendo à medida que ele vai tendo um pouco mais de educação. Então, não se tinha tanto acesso à leitura. Consequentemente, os cartazes não eram impressos numa quantidade também muito grande. Então, a partir do século XIX, como resultado dos novos processos de impressão, houve um aumento significativo. Houve um aumento significativo no número de cartazes. Tá? Como definiria esses cartazes? Então, aqui, ó. Um cartaz aqui com Jane Avril, tá? Poderia dizer que era sobre dança, uma apresentação de um balé. Esse aqui seria Travelers Gazette, Home Foreign Advertiser. Eu acho que deve ser a pronúncia. Então aqui, comida oriental, a Gazeta de Viagens, né? Viajar, Travel, Home Foreign, lá para pessoas, como se fosse para pessoas e estranhos, né? Aqui falando sobre viagens, falando sobre locais a serem conhecidos. Isso eram os cartazes do século XIX. E esse, Nestlé Food, for Infants. Então, a Nestlé, não é a Nestlé que vocês conhecem, não é novinha não, viu? Final do século XIX, início do século XX. Então, o que notas de diferente nestes cartazes em relação aos anteriores? Então, sem dúvida, que se tem vindo a modificar e simplificar, se adaptando-se à vida atual. Esse atual aqui porque está com C, porque foi com a gramática portuguesa. Então, a gramática portuguesa escreve atual. Ok? Compare estes cartazes sobre os Jogos Olímpicos ao longo dos tempos. Então, esse aqui, 1912, esse bem aqui, 1912. Esse aqui em 76, em Montreal. Esse aqui, não dá para olhar o ano, mas isso aqui certamente foi em Londres, porque aqui dá para eu conhecer que é Londres. Jogos Olímpicos de Helsinki, na Finlândia. Tóquio, em 1964. E esse aqui em 1983, em Seul, na Coreia. Então a gente percebe a diferença, tá, gráfica, a diferença visual e estética que o cartaz sofreu ao longo dos anos. Ok? Então, para que serve um cartaz? Cartaz é um meio de comunicação muito poderoso na nossa sociedade, que serve para divulgar mensagem.
Então, deixa eu voltar aqui para ver o chat. É França, deixa eu ver aqui, que o Danilo falou França. Esse aqui, Danilo, tu acha que é França? Aqui no meu, deixa eu ver. É Londres, aqui ó, London, isso aqui é Londres. É Londres mesmo, Danilo. Isso aqui é London. Tem lá, eu conheço aqui que é acho que é perto do Big Ben, né? Ali do Big Ben. Eu conheço de foto, né? Ainda não tive o prazer de viajar para Londres. Pero um dia, ainda me vou a viajar para Londres e depois para Estados Unidos e depois para a França. Eu tenho um desejo de conhecer a França, certo? Tenho um desejo de conhecer a França. Então, vamos seguindo. O cartaz é um meio de comunicação muito poderoso na nossa sociedade que serve para divulgar uma mensagem. Gente, o cartaz, o objetivo de um cartaz é divulgar uma mensagem. Então, essa mensagem pode ser de alerta, pode ser de convocação, pode ser de orientação, pode ser de persuasão, tá? Pode ser com o intuito de persuadir a fazer com que a pessoa compre alguma coisa, ok? Então, cada vez é mais utilizado o cartaz, ó, Detention Months, tá? As semanas, né? Semanas de tensão. Não sou um número de telefone. Aqui uma propaganda e cada vez tem mais dimensões. Essa aqui da Coca, nem todos os engarrafamentos são uma seca. Gostei, nem todos os engarrafamentos são uma seca. E vocês podem prestar atenção, aqui ó, é uma parada, acho que creio, não, é um metrô, venha mergulhar no futuro, Expo 92. Então, propagandas, e a gente vai percebendo as mudanças das propagandas ao longo dos anos. O cartaz, ele é colocado nos locais menos habitados ou mais habitados, nos locais mais inesperados, como em passagens de autocarro, de carro, nos interiores de cabines telefônicas, e etc. Então, você olha a propaganda até mesmo numa lixeira, você pode olhar num poste, na parada de ônibus. Aqui em São Luís, agora as paradas de ônibus viraram propagandas. E a gente tem a propaganda móvel. Qual seria a propaganda móvel, o cartaz móvel? É aqueles que vêm nos ônibus, por exemplo. A gente viu ainda há pouco no metrô. Mas nós temos também os ônibus. Quando você vê um carro de propaganda também, com vários cartazes, da Jequiti, ou o carro propaganda de uma devida empresa. Então, nós temos propagandas móveis. Então, a propaganda, o cartaz, ele é colocado em todos os lugares, até nos lugares mais inusitados, mas que possam, de alguma forma, chamar a atenção, que eles possam chamar, os cartazes possam chamar a atenção. Eu não falo inglês, eu só entendo um pouquinho de inglês. Quem fala inglês bem é o professor de vocês. Eu conozco um pouquinho de espanhol, eu hablo um pouquinho de espanhol solamente, pero não sou professor maestro de la língua inglesa. Então, me quedo solamente a ensinar um pouquinho de espanhol, se vocês queiram. Tá? Se vocês quiserem. Então, eu estudei espanhol, mas não inglês mesmo só para mim. I don't speak English. Então, vamos lá, continuando. Obrigado, viu, Nicole? A função do cartaz antigamente foi, sobretudo, a de anunciar produtos comerciais e industriais. Então, antigamente, era para anunciar, para fazer com que a pessoa comprasse, era com o intuito de fazer com que a pessoa fosse convencida a comprar um determinado produto. Então, depois, ele passou a ser utilizado como meio de divulgação cultural ou de assuntos de caráter social e político. Hoje, vocês podem ver cartazes com um cunho político,
falando sobre racismo, falando sobre sexualidade, falando sobre uma campanha de vacinação, por exemplo, de várias formas. Hoje nós temos agora a propaganda eletrônica, essa que nós todos os momentos assistimos durante os momentos em que estamos ligadinhos por meio de um celular, por meio de um tablet, por meio de um computador, por meio de um notebook. Então essas propagandas nas redes sociais, nos sites. Então, por exemplo, quando eu abro um site como o Globo.com, deixa eu abrir aqui o Globo.com, vou abrir o Globo.com bem aqui. Então, quando eu abro o site Globo.com, eu vejo também propagandas. Quer ver? Ó? Olha aqui, ó. Aqui a gente vai descendo. Quando chegar bem aqui, a gente vai começar a ver propagandas aqui Ó, isso aqui são cartazes de propagandas. A Globo vende esses produtos. É um produto que a Globo vende. E geralmente aqui embaixo, quando a gente acessa um determinado site, começam a aparecer para nós propagandas de outros, do mesmo produto, mas de outras empresas que a gente repentinamente possa ter, pesquisado. Então, aqui, ó, pronto, uma propaganda bem aqui, ó. Faça mais com seu Gympass. Aproveite aulas ao vivo e sessões de terapia. Então, aqui uma propaganda. Então, essa é uma propaganda hoje, uma propaganda eletrônica, ok? Então, antigamente, a propaganda era só como meio de anunciar produtos comerciais e industriais, venda absoluta. Hoje não. Você pode mediar uma ideia, uma ideologia, uma filosofia, um comportamento, você pode mediar uma denúncia, você pode mediar uma campanha pró alguma coisa, contra outra coisa, enfim. Nós podemos ver que hoje a propaganda... Então, vamos lá. Hoje em dia, o cartaz tem mais uma função informativa e apelativa, como eu falei para vocês, podendo estas coexistir ao mesmo tempo. Então, a função informativa, por exemplo, quando você pega um cartaz que fala sobre a Covid, esse é um cartaz informativo. Mas você pode também ter um cartaz apelativo, aquele que prove, compre, beba, use. Mas você pode ter os dois ao mesmo tempo. Você pode ter um cartaz que seja informativo e apelativo. Ele pode transmitir informação, cartaz comercial ou publicitário, ou um cartaz informativo e didático. Tá? Didático com o intuito de ensinar alguma coisa. Então, ele diz assim, reconheça sintomas sintomas da gripe H1N1, aí bota um cartaz com algumas palavras. Ele tem um intuito de informar e de ensinar. Informa e apela à adesão e participação. Então, um cartaz cultural, um cartaz social, um cartaz político, todos esses podem ser também funções de um cartaz. Vamos então observar melhor as diversas características e finalidades desses cartazes. Tá? Eita, botaram um grande desenho aqui, que é isso. Vamos prestar atenção na aula, galera. Vamos prestar atenção na aula. Então, aqui nós temos cartaz comercial publicitário, é o cartaz que anuncia e divulga produtos, serviços e atividades lucrativas. Então, sumos, gelados, automóveis, bancos, viagem, hoje celular. Então, aqui, ó. Já dá para perceber, mesmo que não tivesse esse símbolo da Coca-Cola, daria para eu perceber que esse aqui é uma propaganda falando da Coca-Cola. See, buy, fly. Olhe, compre, voe. Tá? Olhe, compre e voe. É uma propaganda de algum produto americano. E J'adore, aqui uma propaganda de perfume.
A mulher praticamente ficou como que ela e o ambiente se tornaram um só, certo? Então, cartaz informativo e didático, aqueles que ensinam Porto, cidade do Porto, a alimentação variada, que está ensinando um pouco sobre a variação. Aqui é a cidade do Porto, mais ou menos o mapa e os locais, paradas, museus, farmácias, cinemas e shoppings, e, enfim, também é informativo. Esse daqui também é um informativo, e a loja do cidadão, também algo informativo. Então nós temos mapas de cidades, cartazes com indicações técnicas e assim por delante. Cartaz cultural. Es el cartaz que anuncia e divulga eventos e espetáculos culturales. Então é o cartaz que anuncia e divulga eventos e espetáculos culturais. Exposições, espetáculos, festas, filmes. Como vocês fazem aí quando tem o cinema que vocês divulgam para conseguir grana para alguma coisa. Então são tipos de cartazes também. O cartaz social. Se conduzir, não beba, né? Se dirigir, não beba. É tempo de ensinar a primavera a trabalhar conosco o tempo inteiro. Então, falando sobre esse momento, tá, da primavera e ensinar as crianças. Então, ecology, aqui, ó, ecologia, falando sobre essa necessidade de respeitar o meio ambiente. Campanha para a doação de sangue, contra o tabaco, contra a droga, contra a poluição, contra o álcool, contra a violência, contra a mulher. Então, enfim, nós podemos ter esses cartazes sociais. Cartaz político é aquele que fala, lembra de alguma coisa que pode acontecer naquele devido dia, como nós temos as nossas eleições aqui no Brasil. Assim, depois de conhecer um cartaz, um pouco mais sobre o cartaz, tu não chegas à conclusão de que é importante que se aprenda a realizá-lo de forma correta? Com certeza. Então, como fazer um cartaz? O local de fixação, eu tenho que saber onde eu vou colocar, o formato, qual o formato que eu vou usar, o tema que eu quero tratar, o texto, uma fonte que chame a atenção, uma imagem que se atrele, que se una ao texto que eu vou escrever, porque eu tenho linguagem mista, eu tenho imagens e tenho palavras. A composição, aquilo que eu digo, tem que ter clareza, e as cores, é claro. Então, fase de elaboração de um cartaz, o local de fixação, onde é colocado, dimensões do cartaz. E aqui, olha, aqui, ó, vocês podem prestar atenção, ó, que as cores chamam a atenção e também a união entre, nesse caso, por exemplo, aqui é uma foto e aqui há umas informações, aqui dá para vocês perceberem, dentre outras coisas. Um cartaz que se destine a ser fixado no interior de um edifício deverá ser diferente do cartaz dos grandes espaços abertos. Então, se você quer informar, por exemplo, você mora num prédio, você quer colocar um cartaz que vai informar os teus vizinhos da necessidade de uma reunião que vai acontecer com os moradores desse condomínio, condôminos, vai esquecer a palavra. Então, você tem que colocar uma letra razoavelmente boa para ser lida, legível, e aí, se vai haver a necessidade de imagem, isso aí vai da necessidade de cada um de perceber, da capacidade de cada um de perceber essa necessidade. O cartaz se destina a informar um grande público. Deve ser colocado em um local de passagem e conter uma mensagem forte e de leitura imediata. Ao contrário do livro, a revista e do jornal, o cartaz destina-se a ser lido e visto por muitos observadores em simultâneo, ou seja, ao mesmo tempo. Então, o jornal só eu leio. Ok? O jornal só eu leio. O jornal só eu leio. O cartaz, várias pessoas podem olhar ao mesmo tempo. Ok? Então, essa é uma diferença muito grande entre o cartaz e o jornal e a revista. A leitura de um cartaz faz-se com as pessoas em andamento. Então,
Professor, não dá para ler um cartaz, as pessoas não leem um cartaz quando estão paradas? Sim, elas olham um cartaz quando estão paradas. Mas o objetivo maior é as pessoas que estão em movimento, tá? Porque de repente você está sentado numa parada e observa um cartaz, mas o objetivo é para que as pessoas, quando estão passando, naquele momento que elas estejam passando, observem melhor esses cartazes sendo divulgados. Por isso, as suas dimensões são relativamente grandes. O seu destino é a parede, permitindo assim que seja visto por vários espectadores. Então, aí, ó, em geral, o cartaz é feito sobre o suporte plano e de pouca duração, geralmente papel. Daí se dizer que tem um caráter efêmero. Efêmero significa passageiro. Tá? Então, formato, habitualmente o cartaz é retangular. Isso não quer dizer que ele não possa vir a ser redondo, ok? Isso não quer dizer que ele não possa vir a ser redondo, uma vez que o formato do papel é cartolinas, que lhe servem de suporte e também retangular. Tá? O tema. Então, o primeiro passo na criação de um cartaz é a escolha de um tema. Sobre o que eu vou falar? No war. Sem guerra. No war, sem guerra. Atenção, cada cartaz deverá ter um único tema, certo? Não adianta fazer cartazes com vários temas. Fase de elaboração de cartaz, o texto. Você tem que seguir, tem que ter um título, e a partir do título você descreve o que mais você quer. Mensagem curta, sugestiva e clara, compreendida por todos e de fácil memorização. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deve começar por estabelecer uma ordem de importância, por exemplo, aqui, não fume. A primeira coisa que eu quero passar para o meu leitor nesse cartaz é a ideia, uma propaganda contra o tabagismo. Então, não fume, nem tudo que arde cura. Tá? Então, nem tudo que arde cura. O coração, o cigarro aperta o coração. A cor das letras do título deve ser grossas, pintadas a cheio e de preferência da mesma cor. Galerinha boa, eu tenho uma tarefa para vocês me apresentarem via WhatsApp, lá no grupo, me mandem em privado. Cada um vai fazer um cartaz com uma cartolina, se possível. Se não tiver uma cartolina, faça numa folha A4. Vocês vão fazer um cartaz para mim. Vocês vão buscar um tema a ser tratado, pode ser agora sobre a Covid, pode ser sobre poluição, enfim. Escolham o tema, vocês estão à vontade para fazer o cartaz, tirar uma foto e me enviar. Isso aí já vai contar na nota de vocês. Eu vou aqui individualmente pegando e anotando no meu controle o trabalho que vocês vão fazendo. Ok? Gente, deem para mim um tchau aí, para eu ir dando tchau para vocês também. Vão escrevendo agora um tchau. Tá quase na hora do recreio, Danilo, é verdade, ó. 15h04, já falta só 20. A nossa aula são 50 minutos. Ah, professor, o que foi, Danilo? Tu não quer atividade, mas tem que fazer, Danilo. Danilo, nosso pode ser no computador, pode fazer no computador, não tem problema não. Faça no computador, faça no notebook, faça no celular, eu quero que seja um cartaz. Boa, Danilo, muito boa essa tua observação. Vocês podem fazer no notebook, pode fazer no computador, ok? Vocês podem fazer no computador, podem fazer no notebook, podem fazer de qualquer formato. Agora, quem não tiver o computador, o trabalho vai ser entregue até semana que vem, até a próxima aula. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês gostaram desse formato da aula? Vocês gostaram desse formato da aula? Tá? Eu espero que tenha sido um formato proveitoso, satisfatório para vocês. Porque para mim eu acho bem bacana, porque eu posso interagir com vocês. Tá? Vocês gostaram da aula? Me deem um ok aí. Professor, eu gostei. Professor, eu gostei. Porque eu preciso desse feedback de vocês.
Quem não tiver computador, tá? Quem não tiver computador pode fazer um cartaz numa folha A4, se for bom de desenho, tá? Destacar as letras, o tema. Se quiser colocar uma foto, pode colocar. Seja criativo. O importante é fazer. Porque, gente, a nossa matéria é produção textual. Se a gente não trabalhar a produção e escrever, não adianta. Para que essa disciplina? Só para perder tempo? E a produção textual é que lá na frente vai se transformar em redação. É aí que a gente já vai começar a ter preocupação em colocar a pontuação, escrever as palavras corretas, acentuar, entendeu? E tudo isso. Agora vamos dar tchau, todo mundo dando tchau aí, que eu quero dar um tchau para todo mundo. Tchau, tchau, tchau. Hasta la vista. Goodbye. Goodbye, my love, goodbye. Beijo no coração de vocês, muito obrigado pela presença. Bye, bye. Muito obrigado.